há toda uma questão aí de uma segregação que não é só Exato. o cuidado, não é só o cuidado. O cuidado é uma coisa. O bom senso e o cuidado na questão do contágio, isso me parece uma coisa. Outra coisa é a segregação que passa a acontecer, né? Quer dizer, a gente começa a inventar essas figuras, né? O do contaminado, o do Ou a suspeito, culpa é dos a chineses. culpa é dos chineses, perfeito, né? Se elege um povo, né, culpado por essa disseminação da doença e, portanto, então, nós já temos aí uma segregação. Então, isso está acontecendo. A gente muda os temas, mas o repertório humano a gente conhece, né? Não tem grande variação, né? O Stanley Kubrick, quando lançou 2001 e Odisseia no Espaço, ele disse isso, né? A humanidade vai evoluir enormemente no que diz respeito à tecnologia. A tecnologia, a capacidade de desenvolvimento humano no que diz respeito à tecnologia é imensa, mas continuaremos a sermos humanos e a repetirmos questões humanas primitivas, né? Então, a gente vive de algum modo, né? Não por outra coisa, né? Freud foi lá atrás ao Totem e Tabu fazer Sim, toda uma avaliação e é isso que nós estamos até hoje, de algum modo, tá dentro da nossa natureza, né? Tá atavicamente é a maneira como nós nos estruturamos e como nós vivemos ainda da maneira mais primitiva em relação a várias coisas. Que é a isso gente, que você falou do Kubrick. sim, a gente vê a precariedade. A lei humana é um advento fundamental para o pacto civilizatório, né? Sem uma lei que pudesse reger as ações humanas, né, nós talvez não conseguíssemos, enfim, evoluir como espécie, né? Agora, a lei também tem um aspecto frágil. Ela não abarca todas as possibilidades das dificuldades e dos conflitos humanos, né? Então, nós vivemos um momento em que talvez essa questão do pacto civilizatório tenha que ser revista de algum modo, porque o vírus ele se espalha mundialmente e ele não elege um único povo, ele não escolhe um único grupo, ele, de certo modo, Em atinge. todo lugar e a gente não sabe onde ele está. Exatamente. Então, penso que talvez, como consequência dessa pandemia que a gente vive, a gente tenha que, certamente, repensar a questão do próprio pacto civilizatório, né? Pensarmos certos aspectos da nossa vida como sujeito, como uma sociedade, como uma potência mundial, como, enfim, no aspecto econômico também. Nós vamos ter que rever certos modos de lidarmos com certas relações, porque você vê, né, não só no aspecto da questão da saúde, da questão da vida e da morte, mas como estamos discutindo também a situação econômica do mundo nesse momento, né? Então, de certo modo, entrou tudo nesse pacote, né? A gente vai É, ter que ver uma série de coisas. a gente está recebendo aqui um comentário do Psicanalizando Hudson, o nome do. Ele diz que o vírus é democrático, está para todos. Não sei se você lê aí também as. Oi? Tá passando aqui, tá passando aqui para mim Tá. também, talvez eu não consiga acompanhar tanto, porque como eu estou respondendo, às vezes me escapa, Não, mas está passando não dá. também. Eu É. não estou também conseguindo acompanhar muito ali, mas consegui pegar captar essa mensagem dele. Porque é Sim, isso, né? sim, Ele tá em todo lugar, está para todos, ninguém está livre, né? Pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento. Uma outra pessoa aqui falou: a natureza não discrimina. É sim, isso. A sim, gente discrimina, a natureza não. sim, Né? sim, é Agora, verdade. outra coisa importante assim, que eu tenho percebido nos meus contatos pessoais, nos meus relacionamentos, é assim, veio uma questão da fé e da religiosidade muito forte agora, né? Uhum, A gente sabe que a psicanálise é leiga e é laica, né? uhum,
Deus, fé e religião ficam de fora. Mas a gente está vendo, assim, há algum tempo, a ciência e a religião se aproximarem. Né? Alguns centros de pesquisas comprovaram que as pessoas que têm envolvimento com algum tipo de fé vivem e também morrem melhor, que elas mantêm o organismo mais saudável, né? Porque se mantêm positivas, digamos, e que a fé seria um componente importante nisso. E você vê alguma possibilidade? Eu vou perguntar aqui uma coisa que as pessoas ligadas à psicanálise, nós, todo mundo vai achar muito esquisito, mas assim, no futuro haver uma conexão, de algum modo, psicanálise e religião ou psicanálise e fé? Acho difícil pela própria estrutura da psicanálise, né? Sim, Lacan já havia anunciado que a religião triunfará, pois é. talvez, né? Esse seminário dele, que ele Ele fala fala, de... ele fala isso nas entrevistas, né, aos italianos, né? Ele Ah, diz, isso. ele fala dessa questão e ali é claro que ele está propondo uma certa incompatibilidade da psicanálise com a religião, porque tanto a religião como essa ciência que se faz representar pelo discurso científico, ela pressupõe a figura do grande outro. Ela é sustentada, né, a partir da figura do grande outro garantidor. Ó, só Então, uma observação aqui, ó. A Rejane Maurel, eu acho. A fé vê a religião querendo dar conta do real. Na verdade, é o grande outro, né? Que é aquele que resolve tudo, que é quem vai nos dizer e nos dar o caminho, é ficar esperando por esse outro. sim, E também uma maneira de tentar dar conta do real, sim, é, perfeito, de fazer perfeito. algo, de simbolizar, de dar um sentido, e o real, ele não tem nem como, nem significante que dê conta, não tem nada, né? Sim, obrigado, Regiane, pela tua colaboração. É verdade. Acontece que a religião é o caminho para muitos, né? A religião é o caminho da massa. Isso nós podemos verificar, não só na história da religião, mas no momento atual. A gente vê que a religião é o caminho das massas. Né? A grande massa talvez leve consigo essa necessidade de um Deus, de um grande outro garantidor. Em O Mal-Estar na Cultura, Freud fala disso. Né? Ele diz, não consigo pensar em necessidade maior do que a de um pai. Né? Freud fala isso em O Mal-Estar na Cultura. Então, a fé é o caminho para muitos. Para Aqui muitos. tem outras perguntas bacanas, mas eu não estou conseguindo pegar todas. Pois é, eu vou ver se eu consigo. Não consegui ver o nome, ó. Que Pois é, se Deus não seria o próprio real. mas se nós entendermos Eu Deus como acho que não é. real, nós teríamos que pensar, né, o real no sentido de um registro todo, absoluto. É. E, né, o real é justamente aquilo que nos escapa, enquanto a possibilidade de uma apreensão. Pensar também, né, o real como esse todo absoluto comparado a Deus seria talvez a gente tomar o real por um viés imaginário. E o real é justamente aquilo que não cessa Ele de. já é mais real, né? O real é aquilo que justamente sempre se nos apresenta, né, como algo que fura o simbólico, né? Fura a nossa possibilidade de defini-lo, de dizê-lo. Então, nesse sentido, talvez se a gente tomasse dessa forma, a gente fizesse uma compreensão